Olá a todos, hoje gostaria de convidá-los para uma nova reflexão, gostaria de falar com vocês sobre o novo mandamento que Jesus nos dá. Na verdade, ele reformulou, ou melhor, ele deu um significado mais profundo ao mandamento de amar o próximo como a si mesmo, dizendo que deveríamos amar uns aos outros assim como ele nos amou. João 13:34. E como ele nos amou? João responde na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, dizendo: Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Enquanto no mundo impera a regra de pisar nos outros para subir, isto é, de sacrificar os outros para se beneficiar, Jesus ele se oferece para ser sacrificado em favor de nós, e não só de nós, mas do mundo inteiro. Como diz 1 João 2,2, ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja, Jesus ele vai na contramão do mundo e nos manda fazer o mesmo, uma vez que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E como fazemos isso de forma prática? A resposta encontramos na sequência do texto em 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas com ações, isto é, amemos verdadeiramente. Dar a vida pelo próximo implica, portanto, em dividir o pão, compartilhar as provisões e bênçãos recebidas, sejam essas recursos emocionais, econômicos, de saúde e até de tempo. O dar a vida pelos nossos irmãos, por exemplo, pode ser exemplificado pela atitude do bom samaritano, da parábola contada por Jesus em Lucas 10, que modifica sua agenda e, dado o seu tempo, dado o seu dinheiro, para socorrer aquele homem que havia caído na mão de assaltantes. Veja, ele teve piedade, ele teve compaixão, ele ama o seu próximo, que estava em dificuldade, diferentemente do sacerdote e do levita, que vendo o homem caído passam pelo outro lado, talvez porque estavam mais preocupados ou dando mais importância às suas rotinas religiosas do que ao mandamento claro que recebemos de Deus de amar o próximo. É um erro que é muito comum e que todos nós precisamos estar atentos para não cair neles. Me lembro também de uma experiência de anos atrás. Eu e meu pai estávamos brincando com o filho de um pastor amigo nosso, que na época ainda era uma criança, e nessa brincadeira, quem perdesse deveria fazer algumas flexões. E recordo que em um dado momento meu pai deveria pagar as flexões, mas de uma forma inesperada e muito espontânea, aquela criança se ofereceu voluntariamente para pagar o castigo no lugar do meu pai. Veja que este menino ele teve uma atitude que, sem dúvida, expressa a natureza deste mandamento de amor de Jesus, de dar a vida pelos irmãos. E para cumprirmos este mandamento de amor, somos ainda encorajados pelas Escrituras a não reivindicar os nossos direitos, mas abrir mão deles, assumir a perda, sofrer a injustiça, o prejuízo em favor do outro e promover a paz. Quando Paulo aconselha os coríntios a resolverem entre eles as queixas que eles tinham entre irmãos referentes a questões dessa vida, ele diz: o fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota, porque aí ele faz algumas perguntas. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isto contra irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, de 7 a 9. Portanto, para obedecer este mandamento de dar a vida pelos nossos irmãos, de amar ao próximo como Jesus nos amou, nós precisamos mortificar a nossa carne, no sentido de nos despojarmos
desta mentalidade mundana de pensar somente nos nossos interesses, né, de querer levar vantagem em tudo. Nós precisamos recordar que nós somos salvos, somos abençoados generosamente em Cristo, não apenas para nossa satisfação, mas também para sermos ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, né, como Paulo nos diz lá em Efésios 2:10 e 1 Timóteo 6:17 e 18. Precisamos virar as costas para o mal, né, e trabalhar para o bem, aproveitando todas as oportunidades para fazer o bem. Como afirma Paulo, e termino com essa citação deste versículo, Gálatas 6, de 9 a 10. Ele diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé." Que Deus te abençoe com graça e paz em nome de Jesus. Amém.